livre para todos os públicos. Olá, alunos do segundo ano, sou o professor Zé Mário, estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar com um tema novo, um novo eixo temático. O nosso tema hoje será sequência numérica e tenho certeza que você que tem acompanhado as aulas no decorrer da semana tem conseguido aprender bastante, porque são atividades bem práticas para que você possa estar desenvolvendo em sala de aula e também em casa. O nosso tema de hoje vai ser sobre álgebra. A álgebra, na verdade, é um ramo da matemática que, em um dos seus ramos, trabalhamos com operações matemáticas, incluindo as 4 operações também. E hoje nós vamos falar sobre sequência numérica, mais uma vez sobre este assunto, voltando com este assunto novamente sobre sequência numérica, para que você possa compreender melhor este assunto, certo? Então, nós já estamos aqui na nossa tela, estamos com esse projeto da Secretaria Municipal de Educação, Escola Minha Casa, um projeto de vida, e estamos com a missão de trabalhar atividades voltadas para o SAEB, para a Provinha Brasil, que acontecerá ainda esse ano. E que você possa, aluno do segundo ano, estar junto com o papai, com a mamãe, certo? Com o seu caderno, com o seu lápis, para que você venha entender e compreender esse assunto tão importante, que ele venha fazer parte do seu dia a dia. Até porque a álgebra, a matemática em si, em todo o seu contexto, ela faz parte do nosso dia a dia, e precisamos compreender melhor este assunto. O objeto de conhecimento que nós vamos ter hoje, já falei, que é construção de sequência numérica. Essa vai ser o nosso objeto de conhecimento. As habilidades da BNCC está aqui na descrição, para o professor de sala de aula, que vai estar acompanhando também, para que ele venha passar esse conteúdo para o aluno na sala regular. E o que o aluno do segundo ano precisa saber sobre este assunto, né? O que o aluno precisa saber? Ele precisa construir sequência de números naturais em ordem crescente ou decrescente, a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida, ok? Então, esse é o nosso objetivo, construir sequência de números naturais em ordem crescente ou decrescente, tá certo? E para que você venha assimilar melhor esse conteúdo, nós trouxemos algumas questões, algumas atividades voltadas para este assunto, que possivelmente pode também cair, lá na Prova Brasil, assuntos relacionados a sequências numéricas. E se cair este assunto lá na Prova Brasil, você vai estar preparado para responder essas atividades. Primeiro, observe aqui a nossa primeira atividade no quadro. Observe a sequência numérica dos balões. Nós temos aqui 6 balões. Confira comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um deles possui um número. Observe que o bio do meio não tem nenhum número. O que o enunciado dessa questão pede? Para a gente marcar um X no número que falta nessa sequência. Como é que eu vou descobrir, professor, que número é esse? Nós temos aqui as opções. Letra A é o número 15, letra B, número 21, letra C, 25, letra D, 19. Olha, se cair uma questão como essa, lá na provinha que você vai fazer, você precisa primeiramente entender a sequência que se segue nos balões. Olha bem, quem sabe o primeiro número ali está naquele primeiro balão. Que número é aquele? Muito bem, número 10. E o segundo número? 15.
E o terceiro número, 20. Aí temos aqui o balão rosa que vai precisar de colocar uma sequência, continuar a sequência. E o balão amarelo, número 30, o balão azul, 35. Como é que eu vou saber que não está faltando? Você vai precisar compreender essa sequência. Olha, do 10 para o 15 foi aumentado quantos números? Observe bem. Para chegar até o 15, eu aumentei quanto? Vamos conferir? Você pode usar aí a sua mão, os dedos da mão, pode colocar o risquinho no caderno, bolinhas, para você chegar nesse resultado. 10, para chegar no 15, eu aumentei quantos? 11, 12, 13, 14, 15. 5 números. E do 15 para o 20, também aumentei 5 números. Então, observe que a sequência, ela segue de 5 em 5. Ou seja, você vai colocar 5 números somando com o balão vermelho, número 20. Aí você vai achar a sequência do que falta no balão rosa. Então, se eu tenho 20 e eu vou colocar mais 5 números, mais 5 algarismos, quanto vai ficar, ou qual é a sequência desse balão rosa? Vai ser 15? Não, porque o número 15 já está lá no balão verde. Vai ser o 21? Também não, porque eu estou aumentando 5. Se eu aumentasse apenas 1, seria o 21. Será o 19? Também não, porque nós temos números, o número 20, que é maior que o 19, né? E nós não temos essa sequência de 19. Será o 25? Sim. Por quê? Porque de 20, aumentando mais 5, vai ficar 25. Então, qual seria a resposta dessa primeira atividade? Seria a letra C. Muito bem. Quem marcou a letra C está correto. Observe aqui, ó. 10 mais 5 faz 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25, que seria a sequência correta. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. Então, quando cai uma questão parecida como essa, lá na provinha, você vai ter que entender, primeiro, a sequência dos números que se segue, tá? Na segunda atividade, nós temos, na questão de número 2, uma outra sequência de números. Observe aqui a tela. Siga a sequência e descubra que número deveria estar dentro do último círculo. Observe aqui, ó, mais uma vez, eu vou seguir uma sequência. E essa sequência, ela segue uma ordem. Marca um X no número que falta nessa sequência. Olha, existe aqui vários números, mas eu tenho que pegar primeiro a sequência do número menor numa ordem crescente. Qual seria o número menor aqui dentre esses? O número 20. Muito bem. Depois do 20 vem na sequência. Depois do 20 viria o outro número. Vou seguir a sequência agora usando o círculo, ó, a linha do círculo. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Parou bem aqui. Marque um X, o número que falta nessa sequência. Faltou aqui um número nessa sequência. Qual seria esse número? Para que eu venha descobrir essa resposta, eu teria que entender lá do início, do número 20, quanto que aumentou do 20 para o 22. Se eu entender, eu vou seguir a mesma linha, ó. 20 aumentou para o 22, 2 números. Muito bem. Ou 2 algarismos. Do 22 para o 24, mais 2. Do 24 para o 26, mais 2. Do 26 para o 28, mais 2. Do 28 para o 30, mais 2. Do 30 para o 32, aumentou 2. Do 32 ao 34, aumentou 2. Então, está aumentando 2 em todas as sequências dos números.
Aí eu vou aumentar também 2 no 34 para chegar no resultado da resposta. 34 aumentando 2 ficaria quanto? 35, 36. Ok? E qual seria a resposta aqui? Letra B. Muito bem. Letra B. Por quê? Porque eu segui a sequência aumentando de 2 em 2 até chegar no 36. Na primeira atividade, nós aumentamos de 5 em 5. Ah, vai cair questões que parecidas como essas, que você pode estar aumentando de 10 em 10, de 8 em 8, de 7 em 7, de 4 em 4, enfim. Quando chegar uma questão parecida como essa, você vai ter que fazer a soma, aumentando sempre, descobrindo o segredo primeiro, de quanto está aumentando, para depois você chegar lá no final com a resposta correta. A terceira atividade também fala de uma sequência numérica. Estou falando de sequência de números, ordem crescente ou ordem decrescente. Até agora nós estamos falando de ordem crescente. Ó, descubra o segredo e complete. Temos aqui duas colunas, certo? Na horizontal. A coluna 1 e a coluna 2. Só que o enunciado está pedindo assim, ó, marque um X na sequência dos números que estão faltando na primeira coluna. Qual é a primeira coluna? É a de cima, então você vai ter que estar muito atento se cair algo parecido assim. Ele não está pedindo a sequência completa das duas colunas, apenas da primeira. Olha só, tem aqui o número 1, mais 1, que deu 2. Aí faltou 2 quadradinhos para ser preenchido. Aqui no início, depois do 5 mais 1 quadradinho, depois do 7 mais 2 quadradinhos para chegar até no 10. Qual é o segredo? Você vai sempre usar a adição aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Você vai usar a operação da adição, certo? Sempre acrescentando 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Então, qual é os números que estão faltando nessa sequência? Que estão faltando? Olha, depois do 2 vem o qual? Mais 1, 3. Depois do 3 vem o número 4. Então, o 3 e o 4 estão faltando nessa sequência, ordem. Depois do 5 vem o 6. Então, o 6 também está faltando. Depois do 7 vem o 8. Depois do 8 vem o 9. Qual seria a sequência correta? Professor, mas aí eu me compliquei, porque quando eu começo lá no início a falar dos números, quando chega no final eu não sei qual foi o primeiro número que eu falei. O que você vai fazer? Você vai anotar no caderno. Anota a sequência aí, ó. Bota aí, ó. 2, vem o 3, coloca o 3 no caderno. Depois do 3 vem o 4, coloca o 4 no caderno, na mesma ordem, na mesma direção. Depois do 5 mais 1, 6, coloca o 6. Depois do 7 vem o 7 mais 1, 8, coloca o 8. Depois do 8 mais 1 vem o 9. Anotou aí? Aí você anota, vai ficar 3, 4, 6, 8 e 9. Aí você vai procurar lá nas letras, nas questões, essa sequência aí. 3, 4, 6, 8, 9. Na letra A tem 3, 4, 6, 8, 9. Letra B tem 3, 4, 7, 8, 9. Letra C tem 3, 5, 6, 8, 9. Letra D, 3, 4, 6, 10, 9. Qual dessas sequências aí está correta com a sequência que você colocou no caderno? 3, 4, 6, 8, 9, a letra A. Aí você marcaria a letra A, um X nessa sequência, porque estaria correta. Já a segunda coluna não está pedindo nenhuma informação sobre ela, então eu não vou fazer nada sobre isso. Só está pedindo da primeira coluna. Então fique bem atento, né, alunos que já sabem ler do segundo ano, para você ler bem
o enunciado, os textos que vão vir na provinha, para que você possa compreender e interpretar esses textos. Na quarta questão, olha só que coisa bonitinha nós temos aqui no quadro, uma centopeia, certo? É um animalzinho que nós sempre usamos a centopeia para ilustrar o alfabeto, ilustrar o número, devido ao seu formato. Temos aqui uma centopeia de números. Novamente estamos falando de sequência. Marque um X no número que está faltando no final da centopeia. Olha, aqui está mais fácil porque vai estar na ordem. Você não pulou nenhuma bolinha, está tudo na ordem. Você vai só conferir. 41, 42, 43, 44, 45. Qual é o outro número no final da centopeia? 46. Então, o que você irá fazer? Você vai marcar um X onde está correspondendo aqui o número 46. Estaria na letra D. Muito bem, na letra D. Assim ficou fácil, né? Então, para entender a sequência numérica na ordem crescente ou decrescente, você tem que compreender o que é a ordem crescente. É aquilo que vai dar uma continuidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai até quanto você quiser. Já na ordem decrescente é quando vai voltar. Voltar a ordem. Eu estava no 10. 10, 9, 8, 7, 6. Estou voltando para chegar no 0 novamente. Entenderam? Então sempre fica atento com essa questão. Outra dica que eu falo. Sempre fica atento em relação na interpretação do texto. Por exemplo, descubra o segredo. Eu tenho que interpretar aqui. 1 mais 1 deu 2. Então 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 1 vai dar 4. Sempre ficar atento nessas explicações, nesses segredos que às vezes a provinha traz para que eu possa estar entendendo melhor. Ok? Nós temos aqui mais uma questão para finalizar. Descubra o segredo e complete. Professor, já fiz essa questão. O senhor falou, não, eu falei agora há pouco. Vamos ver o enunciado. Marque um X na sequência dos números que estão faltando na segunda coluna. Observe que agora há pouco falamos da primeira coluna. E você marcou 3, 4, 6, 8 e 9. Agora, na segunda coluna, é diferente. Por quê? Porque a sequência mudou. Os números também mudaram, os valores, olha. É 2 mais 2 agora que vai dar 4. Você vai sempre acrescentar 2 na sequência dos números que vai vir posteriormente. Um exemplo, 2, eu coloco 2, ficou 4. Se eu vou colocar agora mais 2 em cima do 4, vai ficar 4 mais 2, vai ficar 6. 6 mais 2 vai ficar 8. Aí você volta lá para o seu caderninho, vai anotando logo no caderno, no borrãozinho, lá na folha, atrás. Para você não esquecer, você coloca 4 mais 2, aí coloca o número 6. 6 mais 2, 8. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 16 mais 2, 18. Então, qual seria a sequência correta que você colocou lá no seu caderno? Você teria que agora comparar o que você colocou lá no seu caderno com as respostas e você vai encontrar a sequência correta. Um exemplo, eu tenho aqui a sequência que você colocou no caderno: 6, 8, 12, 14 e 18. Qual dessas seria a resposta? Que tem a mesma sequência que você colocou aí no caderno: 6, 8, 12, 14 e 18. Que está corretinho assim nessa ordem. A letra D. Muito bem. A letra D. Certo? Então, a sequência numérica ela é importante para o aluno do segundo ano. Por quê? Porque é um conteúdo que vai fazer
você vai distinguir, na verdade, quando aumenta, quando diminui, o que está na ordem, o que não está na ordem, o que é uma sequência de um determinado objeto e o que não é uma sequência, certo? E você aqui compreendeu com essa aula que você vai estar diante de situações como essa. Professor, lá no lanche eu fui o terceiro da fila, mas passando 2 alunos atrás de mim, lá meu coleguinha já era o quê? O quinto. Pois é, você vai sempre estar diante dessas situações. O que é primeiro, o que é segundo, o que vem antes, o que vem depois. Então, por isso é importante você conhecer sobre sequência numérica. Então, estamos aqui com essas 5 atividades que você possa praticar em casa com o papai, para que ele venha colocar exemplos parecidos para você fazer no caderno, treinamento em casa, para que você não venha esquecer. Então, o nosso gabarito, que nós vamos marcar, seria qual? Na primeira questão, nós marcamos a letra C. Você ia pintar a letra C. Na segunda questão, nós marcamos a letra B. Você ia marcar a letra B. Na terceira questão, nós marcamos a letra A. E na quarta questão, nós marcamos a letra D. E na quinta questão, também a letra D. Ok? Aí você ia pintar bonitinho, a bolinha sem borrar, sem passar nas bordas. E aí estaria correto a sua atividade que você fez. Ok? Então, vocês estão de parabéns mais uma vez por estar comigo até agora, participando dessa atividade do SAEB, desta aula. E eu espero que vocês venham aprender cada dia mais sobre este assunto e que vocês venham sempre estar participando das aulas conosco, assistindo às aulas e praticando em casa com o papai, com a mamãe e também com o seu professor de sala de aula. Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Livre para todos os públicos. Olá, aluno do 5º ano, sou o professor José Mário, estou aqui para trazer mais uma aula para vocês, uma aula com um tema atual, um tema que você precisa conhecer a cada dia no seu contexto escolar. Estamos diante de um projeto maravilhoso, Escola é Minha Casa, projeto de vida, e onde nós, professores, estamos trazendo assuntos referentes aos componentes curriculares que você precisa aprender no seu dia a dia. E hoje nós estamos com um tema voltado para grandezas e medidas. Vamos estar retomando essas atividades de grandezas e medidas, que é o nosso eixo temático da nossa atividade de hoje. Estamos com esse compromisso de trazer para vocês atividades voltadas para a Prova Brasil e também que você possa estar atentos para essas atividades, certo? E hoje, com essa temática grandezas e medidas, nós vamos trabalhar o nosso objeto de conhecimento, seria áreas e perímetros de figuras poligonais, certo? Áreas e perímetros de figuras poligonais seria o nosso objeto de conhecimento do nosso eixo temático, grandezas e medidas. E a habilidade da BNCC está aqui na descrição para o professor, né, que ele possa estar acompanhando aí essa habilidade. E vem logo a pergunta: o que o aluno do 5º ano precisa saber sobre este assunto, certo? O que ele vai aprender? Ele vai aprender a concluir
por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes, tá? Então é importante que o aluno saiba diferenciar, na verdade, área de perímetro. Por quê? Porque este assunto ele está no nosso dia a dia. Um exemplo, você lá na sua casa, o quarto onde você dorme, a sala onde você assiste a televisão, lá na copa cozinha onde você janta, você almoça, toma café. Lá existe perímetros, medições, áreas da sua casa. E se você aprender esse conteúdo, você vai saber fazer essas medidas no seu dia a dia. Então você precisa concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então é um assunto bem interessante para a nossa atividade de hoje, da nossa Prova Brasil, para o nosso SAEB, que acontecerá no final do ano. Então fique atento, pegue o seu caderno, seu lápis, sua borracha, para que você venha aprender comigo hoje sobre este assunto e como responder essas questões. Na nossa primeira atividade, olha só, eu trouxe aqui uma figura de um apartamento. Poderia ser a figura da sua casa, da sua casa. Você vai ter que ler primeiro o enunciado, olhar a figura e vai tentar responder as questões. Olha só, a figura abaixo é a planta de um apartamento. Observe-a e considere cada quadradinho uma unidade de medida de área. Olha só, o que é interessante. Você vai ter que entender bem aqui, ó. Cada quadradinho é uma unidade de medida de área. Então, se eu sei que esse quadradinho bem aqui é uma medida de área, então aqui já vou ficar atento para essa questão. Eu quero saber qual é a área total do apartamento. Quando vem uma questão assim, olha, sala, cozinha, quarto, banheiro e corredor. Fica fácil de responder, professor? Fica. Por quê? Porque os quadradinhos já estão dizendo para você que ele é uma medida de área. Então, nessa questão aqui, como você responderia? Observando aqui, qual é a área total do apartamento? Você iria apenas somar todos os quadradinhos, conferir. Viu como é fácil? Porque não está dando aqui nenhum número para você fazer a multiplicação. Então, você apenas vai conferir esses quadradinhos. Quando estiver nesse estilo, é muito fácil de responder. Aí você vai conferir o que está na sala. Aí você coloca. Confere comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai colocar 15 no papel, lá no borrão no seu caderno. Sala tem 15 quadradinhos. Cozinha de laranja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí 15 mais 5. Faz quanto? 20. Corredor. 1, 2, 3, 4. 20 mais 4. 24. Banheiro. 1, 2, 3, 4. 24 mais 4. 28. Agora o quarto aqui de rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28 mais 6. 34. Aí nós temos outro quarto aqui de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 34 mais 6. Aí você vai fazer toda essa soma e vai achar a resposta. Qual seria aqui a área total desse apartamento? Seria 50 unidades? Não? Seria 45 unidades? 8 unidades? 40 unidades? Aí você fez aí a soma, tudinho, e descobriu que seria 40 unidades. Então a área total desse apartamento corresponde a 40 unidades. Você marcaria a letra
A letra A. Então, quando vem uma questão desse modelo, é só você entender que na própria pergunta já está dando para você uma pista interessante, ó. Cada quadradinho uma unidade de medida. Pronto. Então, se cada quadradinho é uma unidade de medida, basta eu somar todos os quadradinhos que vou chegar no resultado final da minha resposta. Vamos ver aqui um novo exemplo, né? Agora diferente, ó. Por quê? Porque nesse exemplo aqui nós não temos aquele quadradinho pintado, mas temos uns números. Isso aqui é interessante. Calcule a área do retângulo. Professor, a área, sabendo que a área do retângulo é igual a comprimento versus largura. Então a área total desse retângulo é, olha, eu aprendi, você aprendeu nas aulas do professor que o perímetro é diferente de largura, de área, na verdade. Porque o perímetro eu vou o quê? Somar todos os lados. Mas na área, eu não vou somar todos os lados, eu vou multiplicar o quê? Comprimento vezes altura. Então eu faria o quê? Uma multiplicação aqui. O que eu faria? Eu ia multiplicar 5 vezes 10. Para mim descobrir a área, eu faço uma multiplicação do retângulo, ok? Para mim descobrir a área de um retângulo, eu faço dessa forma, de um quadrilátero. Multiplico 5 vezes 10, que seria largura vezes comprimento, certo? 5 vezes 10, quem sabe aí, a continha de cabeça, 50. Então, nesse caso, eu colocaria, olha, a resposta 50 centímetros. Lembre-se que esse 2zinho aqui, bem pequenininho, ele significa ao quadrado, porque vai pegar todos os 4 lados do retângulo. Então, a resposta seria 50 centímetros quadrados, certo? Quando chegar uma atividade parecida como essa, você já vai lembrar, é um retângulo, é um quadrado, vou multiplicar, comprimento vezes largura. E eu vou descobrir qual seria a resposta. Em um novo exemplo, nós temos aqui agora uma figura parecida com aquela da primeira atividade. Vamos ler aqui o enunciado, olha para o quadro. A figura representa o padrão do mosaico no chão de um salão de festas. Olha, parte do piso já foi colocado. Considerando cada quadradinho como uma unidade de área, observe a figura e responda. Olha, já observei a figura. Cada quadradinho aqui já está me dizendo que é uma unidade de área. Então, qual é a área total do chão em que já foi colocado o piso? Lembra da primeira atividade? Nessas questões aqui, eu faço o quê? Eu vou só conferir as unidades. Cada quadradinho que já foi colocado. Se o piso aqui é vermelho e azul, mas cada quadradinho representa uma unidade de área. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou só somar as unidades de área. Conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, nesse caso aqui, a área deste mosaico do salão de festa, no chão de um salão de festa, esse piso, ele teve uma área de 20 unidades já colocado nesse piso do salão de festas. Porque nesse estilo aqui é bem prático, que basta eu conferir a unidade de área que já me indicou que seria um quadradinho desse. Ok? Então, qual seria a resposta? Letra A. Certo. Um novo exemplo. Professor, esse exemplo já foi colocado agora há pouco? Não.
Nós colocamos parecido, mas com um significado. Eu coloquei assim, calcule a área. E agora calcule o perímetro. Lembre-se que perímetro é uma coisa, área é outra. Na área de um quadrilátero, você vai multiplicar comprimento vezes largura. Para descobrir o perímetro, você não vai multiplicar. Você vai fazer o quê? Você vai somar todos os lados. A diferença está bem aí, ó. Por isso que é diferente a área de perímetro. Sabendo que o perímetro do retângulo é a medida do comprimento, então a área total desse retângulo é... Eu vou multiplicar 5 vezes 10? Não. Por quê? Porque aqui está pedindo perímetro. Se fosse para me calcular a área, eu multiplicaria 5 vezes 10. No caso desse quadrilátero, desse retângulo. Mas como está pedindo para calcular o perímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos os lados. Mas, professor, nesse lado aqui, do lado direito, não aparece número. Nem aqui na parte inferior não aparece também número. Olha, mas eu tenho que usar a minha inteligência. Se essa mesma medida aqui é igual a essa, então aqui já está dizendo que aqui é 5 centímetros, então aqui vai ser quanto? 5 centímetros. Se a mesma medida aqui na parte superior é 10, na parte inferior também será 10. 5 mais 10, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 10, quanto é que dá? 30. Então, nesse caso aqui, a área desse retângulo, o perímetro desse retângulo seria qual? 30 centímetros, né? Nesse caso aqui, seria o perímetro dessa figura geométrica. Se fosse a área, seria multiplicado 5 vezes 10, que daria 50 centímetros ao quadrado. Ok? Então aqui ficou fácil, basta você compreender, diferenciar área de perímetro. E como se resolve essas duas questões. No quadrilátero eu vou multiplicar a área. E no perímetro eu vou somar todos os lados. Temos aqui mais uma questão para finalizar. Observe bem a figura abaixo. Ela é formada por 4 peças. E observe e responda. Ó, as 4 peças que formam esse retângulo têm o mesmo formato, mas estão em posições diferentes. Qual é o perímetro de cada uma delas em unidades? Olha, lembram que na unidade eu vou precisar compreender que cada quadradinho representa uma unidade. Mas, professor, como é que eu vou descobrir aqui um quadradinho? Observe bem. Olha, se eu cortasse bem aqui, ó, ficaria um quadrado aqui, viesse para cá outro, e aqui no meio, certo? Ó, você vai fazendo, você vai sempre descobrindo os quadradinhos. Você vai... Essa questão aqui ela é complexa por quê? Porque não está alinhado todos os quadradinhos para você ver as linhas. Mas eu posso deduzir e interpretar que aqui tem linhas imaginárias para me poder compreender onde está um quadrado. O que é um quadrado? 4 lados iguais. Então eu vou fazer o quê? Eu poderia, ó, fazer essa linha aqui imaginária, seria um quadrado. Puxar outra para cá, outro quadrado. Puxar uma aqui, quadrado. Aqui, quadrado. E aqui, quadrado. Então ficaria quantos quadradinhos em um retângulo como esse? Vamos conferir só do azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 6. Se eu descobrir do azul que são 6 e todos eles são iguais, então eu vou fazer aqui uma multiplicação. 6 vezes 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, você encontraria a resposta. Essa é a primeira fórmula.
para você conseguir achar uma resposta para essa questão aqui, certo? Também eu poderia fazer a soma. Eu tenho 6 no azul, então eu vou ter 6 no amarelo, 6 mais 6, 12. 6 no laranja, 12 com mais 6, 18. E 6 no verde, 18 com mais 6, 24. Também acharia a resposta dessa forma, fazendo a soma de todas as unidades de quadrados. Ou eu poderia também achar primeiro de uma das unidades, de um retângulo desse, e multiplicar pela quantidade que existe, que são 4 retângulos diferentes, tá? Então as 4 peças que formam esse retângulo têm o mesmo formato, mas eles estão em posições diferentes. Qual é o perímetro de cada uma delas em unidades? Aí eu ia usar todas as unidades, que ficariam 24 unidades, certo? Então essa seria a resposta para essa questão. Então, alunos, para o nosso encerramento, vamos só recapitular o nosso gabarito, ver se você realmente conseguiu fazer essas questões. Lá na questão de número 1, a resposta está na letra A. Lá na questão de número 2, a resposta está na letra D. Eu marcaria a letra D. Na número 3 estava na letra C. Então eu ia aqui marcar a letra C. Lá na quarta questão estava também a letra C. Eu marcaria aqui a letra C. E na última questão foi a letra... Alguém lembra? A letra D. Vamos só voltar para confirmar. Se foi a letra D. Na quinta questão. 24 unidades. As 4 peças que formam esse retângulo têm o mesmo formato, mas estão em posições diferentes. Qual é o perímetro de cada uma delas em unidade? Cada uma delas seria quanto? 6 unidades. No total seria 24. Aí nesse caso você vai observar o que? Cada uma ou o total? Observe aqui que ele está pedindo cada uma. Então seria 6 unidades, se fosse cada uma. Se fosse o total, 24 unidades. Então é letra B ou letra D? Letra B, porque seria cada uma delas 6 unidades. Então, para finalizar, só voltando aqui a um erro que nós cometemos nessa questão, fizemos a interpretação de toda a área, mas ele quer saber de cada uma. Seria 6 unidades, porque eu fiz aquele joguinho com vocês. Eu marquei aqui na linha imaginária 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí deu 6 unidades. Então seria a letra B na quinta questão a resposta, certo? Então, alunos do quinto ano, essa foi a nossa aula sobre grandezas e medidas. Falamos de área e perímetro, certo? E eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre este assunto, respondendo essas atividades. E que quando vier as provinhas, quando vier os testes para você fazer em sala de aula, que você possa estar atento e compreender como eu descubro a área e como eu descubro um perímetro. A área, se não está me indicando as unidades de medida, eu vou multiplicar comprimento vezes largura. Já o perímetro, se não está me dando as unidades também de medida, eu vou fazer o que? Somar todos os lados para poder descobrir o perímetro, certo? Então, que você possa ficar com essa atividade e que você venha exercitar ela em casa, junto com o pai e com a mãe. E qualquer dúvida, consulte o seu professor lá de sala de aula, para que ele possa estar lhe auxiliando sobre este assunto, grandezas e medidas, especificamente nessa área, nessa questão de área e perímetro. Então, que Deus abençoe a todos e fique com Deus.